Bom, irmãos, quero ler alguns versículos aqui da Escritura, que está lá em Mateus, capítulo 6. Se você tem uma Bíblia com você, você puder abrir ela, Mateus, capítulo 6, do versos 19 em diante. A gente vai dar uma lida aqui nesse texto e ver o que o Senhor tem a nos falar essa noite. É sempre bom a gente lembrar que a palavra de Deus, ela é muito mais do que, assim, né, dizer que a palavra de Deus é um livro de regras. Não está 100% errado, mas também não é só isso. A palavra de Deus é a voz de Deus. É aquilo que o Senhor tem a falar conosco, que vai alimentar o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, que vai dar sabedoria à nossa mente, que vai nos lançar num propósito, um propósito que é de Deus. E Mateus capítulo 6, do verso 19 em diante, diz assim: Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E aqui o verso 25 também. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? E agora vamos pular lá para o verso 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Verso 34. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. As palavras de Jesus, né, no seu sermão, conhecido como Sermão da Montanha, Sermão do Monte. E esses versos que nós lemos aqui, ele está dentro de um contexto maior. Né? Nós temos aqui, a partir do capítulo 6, do verso 1, Jesus falando aos seus discípulos sobre a relação deles com Deus. E ele traz aqui, né, algumas práticas, como a prática da oferta, da esmola, como a prática da oração, como a prática do jejum. E ele inicia esse capítulo falando para que a gente evite praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque, sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Então, Jesus está dizendo aqui que toda a nossa vivência, toda a nossa vida, ela deve ser vivida diante de Deus. É diante de Deus que nós precisamos orar, é diante de Deus que nós precisamos jejuar, é diante de Deus que nós precisamos ofertar, sem o intuito de ser visto pelos homens, ou de buscar a aprovação humana, o aplauso, daí por diante. E é interessante que ele comece esse capítulo falando isso, porque ele está aqui marcando um ponto muito importante, que é o ponto do nosso coração. O nosso coração. E ele, nesses textos que eu li, ele diz assim: não acumulem tesouros na terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Essa primeira parte, ele está falando do coração humano. Da segunda parte aqui, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio
de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ele está falando aqui, nessa segunda parte, sobre a nossa mente, sobre a luz que ilumina o nosso entendimento. Ele fala na primeira parte do nosso coração, a segunda da nossa mente, e a terceira parte, ele está falando sobre a nossa vontade, o nosso serviço. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Ele começa com o coração, e isso tem um ponto aqui importante para a gente refletir. Porque é no coração que as coisas acontecem. É a partir do coração que a nossa vida ela é orientada. Porque o ser humano, apesar do que falou um filósofo, dizendo que você é aquilo que você pensa, na verdade, o que a Bíblia diz sobre o ser humano é diferente. O que a Bíblia diz sobre o ser humano, que o ser humano é aquilo que ele deseja. Está ligado ao seu coração. O ser humano é aquilo que a sua fome é. O seu desejo, a sua fome, a sua vontade. Por isso que nós sabemos muitas coisas da Escritura. Nós sabemos muitas orientações que são dadas por nossos pais, mas nós acabamos fazendo tudo ao contrário. Por quê? Porque o nosso coração, ele tem um peso muito forte sobre nós. Nossos desejos, são muito fortes sobre nós. E existe uma guerra muito grande sobre a atenção do ser humano. Não se engane. Hoje, no mundo que nós vivemos, não somente hoje, mas desde a queda de Adão, há uma guerra pelo seu coração. Há uma guerra pelo seu coração. O diabo está jogando pesado para atrair o nosso coração, para ter o nosso desejo sobre as coisas que ele quer. Ele fez isso com o próprio Jesus. Levou Jesus no alto monte e mostrou todos os reinos desse mundo e falou: olha, tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Ou seja, ele estava querendo prender o coração de Jesus, não somente nas riquezas desse mundo, mas na posse, no governo de todas as coisas. O poder. A tentação ali sobre Jesus foi sobre o poder. E ele jogou pesado com Jesus, porque ele queria prender o coração de Jesus naquela tentação ali. E quando nós vemos aqui os olhos como lâmpada do corpo, esse texto não está falando quando os olhos forem bons ou os olhos forem maus, sobre simplesmente uma questão de cobiça, mas está falando sobre a saúde espiritual dos olhos. Ele não está falando aqui dos olhos simplesmente humanos, os olhos do nosso rosto, mas dos olhos do nosso coração. E isso é interessante porque ele usa uma analogia aqui que diz respeito a uma enfermidade nos olhos mesmo. Se os seus olhos forem maus, se os seus olhos estiverem adoecidos, todo o seu corpo será adoecido. Mas se os seus olhos forem saudáveis, forem bons, todo o seu corpo será luz. Ele está falando aqui na capacidade, quando você está enfermo dos olhos, e agora, depois dos 40, parece que tem uma regra global, mundial, universal, que você tem que usar óculos, porque as letras começam a embaralhar. E aí eu não consigo enxergar, não consigo ter um foco, mas as letras estão embaralhadas. É exatamente sobre isso que Jesus está falando, sobre nós termos o foco numa única coisa, numa única verdade. Porque se essa verdade capturar os seus olhos, se você encher o seu coração com essa verdade da palavra, de quem Deus é, dessa nova vida que o Senhor está te lançando, todo o seu corpo será luz, será saudável. Isso diz respeito a toda a nossa vida. A nossa vida ela tem muitas camadas, e ela é constituída de muitas coisas. Nós temos família, trabalho, lazer. Nós temos muitas coisas a administrar. Dinheiro, criação dos nossos filhos. Então, se você colocar os seus olhos
na coisa certa, se você tiver a luz da palavra sobre você, você pode ter certeza que todas essas outras áreas, todas essas coisas estarão indo em bom termo. Como disse o C.S. Lewis, né, se você colocar as coisas primeiras em primeiro lugar, as coisas secundárias virão a reboque. Agora, se você colocar as coisas segundas em primeiro lugar, você tem todo o resto perdido. Nós temos aqui, agora ele falando sobre o servir dois senhores. Ele está falando aqui que, né, se o seu coração está colocado, está dividido, se sua visão está dividida, o seu trabalho, o seu serviço, a sua vontade ficará também dividida, ficará também comprometida. Por quê? Porque nós vamos querer fazer, sabe, agradar gregos e troianos. E se tem uma coisa, irmão, que nós precisamos aprender nesses últimos tempos, é que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O Senhor falou lá para, não lembro agora qual que é das igrejas, ele falou assim, olha, eu tenho, porém, a seu favor que você odeia as obras dos nicolaítas, a qual também eu odeio. Nós não podemos ter uma simpatia por coisas que são anti-Cristo, são anti-Deus, são anti a palavra de Deus. Nós precisamos ter um posicionamento firme, forte, sabe? Porque isso, né, vai servir como um testemunho para essa geração, para esse mundo. E nós estamos aqui lidando com duas tentações primárias, que são o amor pelo mundo e as preocupações pela vida. Essas duas porções aqui vai tratar exatamente isso, o amor pelo mundo. Porque você não pode servir a Deus e as riquezas. Você não pode ter com os seus olhos maus, ter o seu corpo bom. E você também não pode, né, ter o seu coração em Deus, se o seu tesouro está aqui, nesse mundo. Agora, irmãos, o que significa isso na prática? Porque, às vezes, né, a gente falando assim, parece que é um negócio meio distante. Mas, na prática, nós temos, da parte de Deus, dons. Nós temos da parte de Deus, né, recursos. Nós temos da parte de Deus toda uma estrutura que não se engane. É dom de Deus, que Deus concedeu a nós. E nós precisamos pegar toda essa estrutura e todos esses dons que nós temos e negociar esses dons a favor de uma agenda, de uma história que está em curso na vida humana. Às vezes eu fico vendo, nós temos tantos versículos decorados, nós temos tantas coisas na nossa mente, sabe, que Deus já nos deu, que a gente já aprendeu, músicas cristãs decoradas, mas às vezes essas coisas estão tão fragmentadas dentro de nós, que elas ficam, ora para um lado, ora para o outro, ora, sabe, a gente é muito santo, ora a gente é muito liberal, porque não pode ser muito legalista, então vou ser mais liberal, aí de hora que a gente está vendo que a gente está muito liberal, a gente, poxa vida, eu estou indo mal aqui, então eu preciso me apegar com Deus, porque eu ouvi o pastor falou que eu tenho que santificar. A gente parece que vive um cristianismo esquizofrênico. E não, é tudo isso aqui, irmão, é uma unidade, sabe? Nós não podemos viver vidas divididas em Cristo. Nós precisamos, né, viver uma vida integral nas coisas do reino de Deus. Por isso, coloque as coisas primeiras em primeiro lugar, porque as outras segundas virão a reboque. Faça isso. Faça isso. O amor pelo mundo é uma tentação muito forte. Mas as preocupações pela vida também são. São duas coisas que estão batendo muito hoje, dentro da cristandade, nas famílias, e não somente dentro da igreja, não, no mundo. O mundo está assim, está frenético, porque está sendo vendido uma cultura, e
o mundo está moldando uma mentalidade sobre as pessoas, sabe, de interesse, de desejos, que são assim, cara, surreal. Você, sabe, vende a alma para o diabo para conseguir o que você quer, porque, afinal de contas, o sucesso é importante. Quando Jesus fala, né, que você, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Sua alma. É engraçado que esse negócio de alma, a Bíblia fala, né, em algumas traduções, que a falta da alma é o desânimo. Uma pessoa desanimada é uma pessoa desalmada. Por que isso? Porque acaba que a gente fica se entregando a algumas coisas que são nocivas à nossa vida. Não só a nossa vida espiritual, mas a nossa vida como um todo. Irmãos, se você quiser agradar você mesmo, em tudo, você vai ser preso em qualquer momento. Você vai se tornar um criminoso, vai se tornar um estelionatário, você está entendendo, irmão? Você vai se tornar um homem, assim, o ser humano não pode querer fazer tudo que ele quer. Isso é impossível a gente viver isso. E é um pouco do que está sendo vendido aí para nós e para os nossos filhos. Para nós e para os nossos filhos. Por isso que a proposta de Jesus, quando ele fala assim, ó, toma a sua cruz e me segue, sabe, não é uma perdição. Nossa, Jesus não deixa eu fazer nada, que saco, velho. Né? Não posso fazer nada, esse negócio de ser crente é um saco, não pode fazer nada. Não é não, ô abençoado. Jesus está te livrando de você mesmo. Jesus está livrando você de você cair num buraco. Sabe, por isso que você tomar a sua cruz é um bem que você está fazendo para você mesmo, para a sua família, para a sua casa. Entende isso? Não é simplesmente assim, não posso fazer nada. É o que a gente mais ouve como pastor. Poxa vida, não posso fazer nada, agora tem que ser crente, né? Não posso mais fazer aquele negócio. Não é não, cara. É porque se a gente não tiver, sabe, algo que nos limite, a gente vai fundo mesmo. Vai fundo mesmo. Agora, irmãos, coloque tudo que você tem, toda a sua vida, tudo que diz respeito a você, coloque isso, sabe, em segundo plano, e coloque o seu amor a Deus em primeiro lugar. Pegar aqui uma metáfora. Se você pegar a luz branca e você passar ela acho que é refrator que chama, ela vai sair do outro lado, várias cores primárias vão sair do outro lado. Porque na luz branca nós temos todas as cores primárias. Temos lá. E isso é interessante porque se você pegar o seu coração e colocar ele em Deus, e aprender a amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, sua alma, seu entendimento, sabe? Todos os outros amores que tem dentro de você serão ordenados, porque nós somos seres amantes, nós somos criados para amar, nós somos amantes. Nós amamos a nossa esposa, amamos nossos filhos, nós amamos, alguma coisa que a gente compra, nós amamos, somos amantes. O problema é que, quando Deus não está lá no centro desse lugar, desse amor, eu vou amar a minha esposa, eu vou matar ela de tanto amor. Eu vou sufocar ela. Eu vou oprimir ela de tanto amor que eu tenho por ela. Se eu amar os meus filhos, sabe, mais do que eu amo a Deus, eu vou amar eles tanto, que eles vão querer correr de mim, porque eles não aguentam mais a mim. Se eu amar as coisas mais do que eu amo a Deus, eu vou colocar aquilo num lugar que vai, sabe, me tornar um insensível para qualquer outra dor humana. Nós precisamos aprender que amar a Deus
vai corrigir os nossos outros amores. Nós vamos amar adequadamente todo o restante. Filhos, esposa, coisas que adquirimos, nosso trabalho. A gente vai ter a dose certa para tudo isso. Para tudo o resto. Mas nós precisamos aprender a colocar as coisas primeiras em primeiro lugar, para que as outras venham a reboque. Agora, como que nós vivemos a vida cristã? Uma vez que nós tivemos esse encontro com o amor de Deus, que nascemos de novo, como que nós vivemos a nossa vida cristã? Como que a gente pode, não ficar acumulando tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói? Como que eu posso ter os meus olhos bons? E como que eu posso não servir a dois senhores, mas servir somente a Deus? Como que eu posso fazer isso? Existe uma palavra muito forte na Bíblia, que eu amo, que é a palavra esperança. O que guiou a igreja, o que guiou os servos de Deus na história, foi exatamente a palavra esperança. A esperança estava com os heróis da fé. Se você for lá em Hebreus 11, tem uma galeria aqui de homens comuns, como todos nós aqui, mas que viveram coisas incomuns. E aqui na galeria dos heróis da fé, diz assim, capítulo 11, do verso 8 em diante, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e construtor. Nós temos aqui, no verso 13, que diz assim, ou melhor, pelo verso 14, verso 13 mesmo. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Esses homens, eles tiveram algo que governar o seu coração, que é a esperança na promessa. Abraão, quando saiu da terra lá, da promessa, seu coração foi guiado a uma única coisa, a ouvir a voz de Deus. Esse homem foi iluminado pela voz de Deus. E esse homem começou a andar pelo seu caminho peregrinando, servindo a Deus. Mas qual que era a esperança de Abraão? O que Abraão estava vendo? Ele estava vendo uma cidade. A cidade que tem fundamento. A Jerusalém celestial. O que aqueles espias, quando foram olhar para a terra de Canaã, andaram 40 dias lá, viram os gigantes, viram que a terra era boa, mas quando voltaram, trouxeram um relatório negativo para aquele povo. Mas tinham dois ali, como Caleb e Josué, que falaram, olha, tá certo, tem gigante lá, tem muro grande, tem, mas nós temos uma promessa. Deus disse que nos daria essa terra. Então nós estamos aqui agora, nós vamos entrar agora e nós vamos possuir essa terra. O que guiava o coração desses homens? A esperança na promessa. Quando José estava lá no Egito, já no fim da sua vida, ele reinando no Egito, governando ali como o segundo homem do Egito, Israel estava num lugar privilegiado, mas ele, antes da sua morte, ele vira para os seus compatriotas lá e fala assim, olha gente, o nosso Deus virá essa terra e vai nos visitar, e vai nos tirar daqui, e vai nos levar para a terra de Canaã. E quando vocês forem, pega os meus ossos e leva com vocês, me enterra lá. Cara, o que guiava o coração de José? Era a promessa, a esperança na promessa. O que nós estamos fazendo aqui, irmãos? Se nós não colocarmos a esperança do Evangelho, sabe?
na nossa caminhada cristã, colocar o nosso coração nessa esperança, a gente não vai dar conta. Nós vamos nos tornar religiosos, frequentadores de igreja, sabe, boas pessoas, mas nós não seremos relevantes no reino de Deus. E é para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados para se tornar boas pessoas. Não, nós fomos chamados para trazer o céu para a terra. O reino de Deus para a terra. É para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos chamados aqui simplesmente para, sabe, ser moralmente correto. Nós somos chamados por Deus para sermos cidadãos dos céus. Sabe, curar enfermos, expulsar demônios, pregar o evangelho do reino de Deus em todas as nações da terra. Para isso acontecer, nosso coração tem que estar com a esperança do evangelho. Paulo falou para os coríntios o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Ele estava falando aqui a respeito da ressurreição, porque existiam alguns lá em Coríntios que diziam que Cristo não tinha ressuscitado. Falou, não, Cristo morreu, acabou, e é isso. Ele falou, não, esse Cristo aí, não. O nosso Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ele foi as primícias do que dorme. E Paulo conclui esse capítulo aqui dizendo, sede abundantes, sede... Quer ver para mim não ler errado aqui, não falar errado? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Esperança. O que fazia aqueles cristãos encarar o Coliseu, meus irmãos? O que fazia aqueles homens, mulheres, terem todos os seus bens espoliados, sabe, perderem sua vida, sua família, por conta da sua fé? Era a esperança do Evangelho. O que vai fazer nós vencermos o Coliseu da vida hoje? O que vai fazer com que a gente vença a vida, o mundo que está aí, sabe, batendo com força? A esperança no Evangelho. E é no solo da esperança que duas outras virtudes crescem. Colossenses capítulo 1 aqui, e a gente encerra aqui, que ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho. A fé e o amor, que nós temos três virtudes, que não são virtudes apenas, que você não aprende na escola, que você não aprende num lugar de boas maneiras, não. Você não vai aprender num curso bíblico, no Homem ao Máximo, no Legendário, você não vai aprender isso em nenhum desses lugares. Isso são virtudes que vêm do próprio Deus, que quando nós nascemos de novo, nós recebemos esse download do Senhor, do céu. A fé, a esperança e o amor são essas virtudes que vêm do alto, que nos faz sermos quem nós somos nesse mundo, faz com que a gente seja um povo diferente. A fé, o amor e a esperança. E Paulo está dizendo aqui que fé e amor, elas crescem no solo da esperança. Esperança do Evangelho. Portanto, meus irmãos, não deixe que ninguém tire a esperança de você. Porque se tirarem a sua esperança, tiraram tudo de você. Precisamos ter esperança. Mas a esperança na ressurreição, na vida, naquele que fez tudo por nós, naquele que perdoou os nossos pecados, daquele que ressignificou todas as coisas na nossa vida. Como disse o Cezinho aqui mais cedo, olha, eu vou te fazer pescador de homens. O que Jesus estava dizendo para Pedro e para aqueles homens era, olha, eu vou ressignificar a vida de vocês. Vocês não vivem para pescar peixes, vocês vivem para resgatar pessoas. Legendário não vive para subir montanha, legendário vive para transformar vidas. É isso ou não? Nós estamos aqui para quê? Para transformar vidas, para impactar pessoas. Nós precisamos transbordar além de nós mesmos. Isso a esperança faz.
A esperança faz com que a gente olhe para o ser humano na sua pior versão e fale assim, puxa vida, há esperança. Há esperança. Há esperança. Há esperança para a árvore cortada. Há esperança porque no cheiro das águas ela brotará. É isso que diz o profeta. Então, irmãos, cultive a esperança. Cultive a esperança, porque a fé e o amor crescerão vigorosamente no solo da esperança. Amém? Quero orar para a gente passar aqui a palavra para o Cezinha de volta. Mas vamos orar. Curva a sua cabeça, por favor, no seu lugar. E pedir ao Senhor que, sabe, acenda uma esperança no nosso coração. Vigorosa. Sabe, que vai além de nós mesmos. Não coloque a sua esperança no seu dinheiro, na sua conta bancária. Não coloque a sua esperança nos seus amigos. Não coloque a sua esperança no seu network. Não coloque a sua esperança em nenhuma dessas coisas, que todas elas são inseguras. Viva pela esperança no eterno, no Deus que pode todas as coisas. Senhor, nós estamos aqui, Pai, como igreja e como povo do Senhor. E Deus, nós somos abalados nesse mundo por muitas coisas, Pai. Mas nós queremos aqui dizer, Senhor, que o Senhor é a nossa rocha, a nossa força, a nossa segurança. Senhor, nós estamos aqui, Pai, entregues à esperança da glória. Nós não somos um povo que vivemos pela notícia da televisão. Nós não somos um povo que vivemos, Senhor, buscando quem que vai ser o novo anticristo. Nós não somos o povo que estamos buscando, Senhor, coisas que nesse mundo aqui, Senhor, sabe que vai acontecer, Pai. Nós somos um povo que vivemos pela promessa do Senhor. A promessa é essa que diz, Senhor, que o Senhor nos enviaria o teu Espírito e nos enviaria por toda a terra. Promessa é essa que diz, Senhor, que o Senhor voltaria e nos levaria contigo por toda a eternidade. Promessa é essa, Deus, que diz que uma cidade descerá dos céus e vai botar ordem nessa confusão que está aqui embaixo, Senhor. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não se limita só nessa vida. Morreu, acabou. Não, Pai, sabemos que existe uma vida com o Senhor, uma vida eterna, Senhor, onde não haverá pecado, onde não haverá choro, onde não haverá mais tristeza. Tudo isso será como um passado, como uma lembrança de uma noite ruim. Mas, Senhor, nós teremos, Deus, um novo dia para celebrar. Teremos, Senhor, um novo dia para celebrar. E nós queremos aqui, Senhor, diante da escuridão da noite que nós estamos vivendo nesses dias, nós queremos dizer, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhoras e senhores, o sol nascerá sobre a nossa vida, o sol nascerá sobre a sua família, o sol nascerá sobre a sua casa, o sol nascerá sobre o Brasil, o sol da justiça virá e vai iluminar todas as coisas, dissipar toda a treva, e vai mudar todas as coisas aqui nesse mundo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, coloque a sua esperança naquele que é o eterno, o Deus eterno, que pode fazer todas as coisas no nome de Jesus Cristo. Amém.